Fique de olho nas matérias do programa A Gente Explica de hoje. Você sabe que tipo de combustível está colocando no seu carro? Hackers no cinema. O que é verdade e o que é exagero? É isso aí. O mundo complica? A gente explica. Todo automóvel precisa de um combustível como a gasolina para se locomover. Claro, com exceção desse carro invisível que o Dr. Curioso está dirigindo. Aparentemente, todos os combustíveis são parecidos. Ou será que não? Nessa próxima matéria, vamos descobrir as principais diferenças entre os combustíveis que você encontra nos postos da cidade. Dá uma olhada. Posso dar a partida de novo aí, doutor? Os combustíveis são elementos-chave para que as cidades funcionem. Afinal, todos precisam se locomover, cargas devem ser transportadas, enfim, parece impossível viver sem eles. Opções não faltam na hora de abastecermos o carro. E junto com muitas opções, vieram também muitas dúvidas. Para descobrir se tudo que está na boca do povo é verdade, saímos para investigar. Por exemplo, gasolina comum e gasolina premium. Qual a diferença? Para a maioria das pessoas, elas parecem completamente iguais. Então, será que realmente muda alguma coisa para os carros ou é só conversa de vendedor? A gente tem a gasolina premium, que é a gasolina mais, vamos dizer assim, a mais rica, né? Ela vem de um petróleo melhor, né? Ou é uma gasolina melhor preparada, né? Porque você pode pegar de um petróleo e você produzir essa gasolina por meio de algumas reações, modificar, né, esse petróleo, modificar essa gasolina, melhorando essa gasolina. Então essa história de gasolina premium ser melhor é verdade, mas com uma ressalva. Na verdade, depende do veículo. Uma gasolina de maior octanagem, por exemplo, não vai fazer diferença em carros pouco potentes. Pega um carro 1.0, esses que não têm uma potência muito grande, o veículo não vai perceber nada, né? Então essas gasolinas são preparadas para um carro de uma potência um pouco maior. Então você pega carros que têm uma potência maior, com certeza você percebe. O carro você acelera menos, o carro ele tem uma velocidade maior, né? E consequentemente o consumo dela é bem menor. Da mesma forma como nos alimentamos com comidas variadas, nossos carros também têm mais de uma opção para obter energia. É claro que para nós, alguns elementos são mais saudáveis do que outros. Será que com os carros funciona assim também? Para nós, humanos, comer salada faz bem para o organismo. Já para os carros, existem as gasolinas aditivadas, que trazem benefícios para a saúde do carro. Na realidade, ela não diferencia da gasolina comum. Ela tem a mesma característica da gasolina comum. O mesmo poder calorífico, o mesmo poder de queima, né? A única diferença é que ela tem esse, vamos dizer assim, esse produto de limpeza, né? Ela faz a limpeza desde o tanque de combustível até a injeção do motor. Por quê? Porque a gasolina deixa um pouco de resíduo, né? Então, com isso, você não precisa colocar o aditivo. Então é verdade, a gasolina aditivada é como um alimento saudável que damos para nosso carro. Outro combustível muito comentado é o GNV, o gás natural veicular.
Ele vem ganhando fama e os motoristas já o enxergam como uma nova opção para o álcool e a gasolina. Muita gente diz que o GNV estraga as peças do motor e nós vamos conferir se é verdade. O gás natural veicular, ele em termos de poluição, ele é, vamos dizer assim, o menos poluente. Só que o que acontece? Ele não tem lubricidade. Então, por ele não ter uma lubricidade, ele deixa o motor com desgaste maior. O GNV pode ser muito bom para o meio ambiente, mas ainda não é o melhor para o nosso carro, pois resseca as peças do motor. O ideal, então, seria combinarmos a lubrificação da gasolina com a limpeza do GNV. Falando em combinação, outra dúvida. Será que o carro a álcool consegue trabalhar completamente sem gasolina? Quando você enche totalmente carro a álcool, tem que ter um tanque de gasolina na frente. Por quê? Em dia de frio, você não consegue dar partida a frio, né? Porque tem que ter lá na frente um tanque de gasolina, né? Isso é o poder calorífico. Quem que dá esse poder calorífico é a gasolina. Só que quem queima melhor é o álcool. É por esse motivo que, no passado, os carros afogavam no frio. E o futuro? Com tantas novidades no mundo dos automóveis, como será o abastecimento dos carros do futuro? Serão muito diferentes de nossos carros de agora? Para nos dar um panorama mais realístico do que nos aguarda daqui a alguns anos, conversamos com um especialista no assunto. No futuro, provavelmente, vai ser alguma coisa alternativa, assim como hoje em dia se tem várias energias alternativas. O combustível futuro cai nessa palavra, hidrogênio. O hidrogênio é limpo, silencioso e promissor. Então, por que ainda não temos carros movidos a hidrogênio em nossa garagem? O grande problema é o armazenamento. Pode parecer coisa de super-herói, mas você sabia que passar pelas paredes não é tão irreal assim? Em temperatura ambiente, o hidrogênio é um gás. Sendo assim, podíamos guardá-lo em cilindros e levá-lo no carro. Mas o hidrogênio tem uma propriedade que dificulta muito esse processo. Ele consegue passar facilmente pelos materiais. É por isso que os cilindros de hidrogênio devem ser pequenos e ter grande espessura. Carregar hidrogênio na forma gasosa é perigoso. A opção mais segura seria a forma líquida. Diferente da água, o hidrogênio precisa ser resfriado para tornar-se líquido. O problema é que a temperatura tem que ser baixíssima, em torno de menos 235 graus Celsius. Essas tecnologias é que estão sendo estudadas, no sentido de você conter hidrogênio, digamos assim, sem necessidade de ter esses equipamentos ou esses reservatórios assim monstruosos ou com baixíssimas temperaturas, porque menos 235, convenha, né? É algo assim bem friozinho. É um futuro bem remoto por enquanto, mas é uma alternativa sem dúvida extremamente interessante. Opções não faltam e os cientistas estão cada vez mais voltados para pesquisas nessa área. Apesar disso, a nossa dupla álcool e gasolina continua imbatível. Por enquanto, carros movidos a hidrogênio ou outros combustíveis inovadores estão fora de cogitação. Mas quem sabe que novidades teremos no futuro? E já que estamos falando de carros e combustíveis, vamos ver se você consegue responder a pergunta do nosso quiz de hoje. Quando surgiu o primeiro carro movido a vapor? Em 1769? Em 1819? Ou em 1869? Fique ligado que a gente dá a resposta certa após o intervalo.
voltamos com o programa A Gente Explica. Vamos ver a resposta certa do nosso quiz. O primeiro carro a vapor surgiu em 1769. Ele foi construído pelo militar francês Louis Cunnot. Ele inventou um veículo de 3 rodas para ser usado no transporte de canhões. Ele demonstrou a sua invenção em Paris, onde o veículo atingiu a incrível velocidade de 4 km por hora. Infelizmente, o carro bateu em uma árvore durante a sua estreia. Louis era engenhoso, mas devia ser meio ruim de roda. Imagine usar um simples notebook para invadir as contas de um banco ou controlar o fornecimento de energia de uma cidade. Ou até mesmo tirar um programa de TV do ar. Peraí, doutor, coloca a imagem de volta. É isso que os hackers do cinema são capazes de fazer. Mas e no mundo real? Até que ponto vai o poder desses especialistas em computadores? É o que vamos descobrir no quadro Ciência ou Ficção de hoje. Aperta o play aí, doutor. Estou te enviando o código. Eu tô vendo. Obrigada. Exóticos, perigosos e cheios de más intenções. É assim que os hackers são retratados na maioria dos filmes. Como a maioria das pessoas não domina a linguagem dos computadores, fica difícil distinguir o que é real e o que é exagero nesses filmes. Para esclarecer essa questão, conversamos com 2 pesquisadores do Laboratório de Segurança e Sustentabilidade do Mackenzie. Primeira surpresa: muito do que o cinema mostra é possível. Nem tudo é exagero. Muitas coisas são evolução tecnológica e estão disponíveis. A grande diferença está na facilidade com que os hackers do cinema agem. Tudo é feito em segundos. Mas na vida real, um hacker precisa de muito tempo para estudar o seu alvo. São horas de análise, são análises de vulnerabilidade, são muitas ferramentas usadas. Então não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. O resultado não acontece em 5 minutos. Pode acontecer, pode ter essa oportunidade, mas é muito difícil. A maioria dos ataques, a maioria das invasões são meses de trabalho em cima. Grandes empresas mais trabalham ainda. Quem lida com computadores no dia a dia sabe que mesmo o simples envio de um arquivo pela internet pode ser demorado. Já em filmes como A Rede, os hackers fazem qualquer coisa com extrema rapidez. Ela entrava tão rapidamente, copiava os arquivos, e não é bem assim. Dependendo do tamanho do arquivo, é lento. Você não consegue fazer aquilo num tempo rápido, né? Thought I started a little fire. This is a fire alarm. Please proceed to the nearest emergency exit. Please proceed to the nearest exit. O que precisa, assim, é ter um estudo. Como que é formada essa senha? Qual a combinação? Existem softwares de criptografia justamente para proteger essas informações na rede, né? E às vezes no filme não mostra isso. Então tá, invadir redes em segundos é ficção. Em uma casa ou pequena empresa, o controle de sistemas essenciais, como água e luz, é feito manualmente. Mas no caso de grandes cidades, tudo é controlado por computadores. E se esses equipamentos estiverem ligados à internet, podem ser acessados. É o que acontece no filme Duro de Matar 4, em que um super hacker aterroriza toda uma cidade. Ele acessa até câmeras instaladas em elevadores. As câmeras de vídeo, elas têm o que a gente chama que vem uma proteção de fábrica, que a gente dá o nome de firmware.
Esse firmware, às vezes, vem com uma senha. E é uma senha própria do fabricante. Geralmente as senhas de fabricante, elas são muito parecidas, são padronizadas, né? Então eles usam pequenas combinações e conseguem descobrir. Então aí ele pode invadir uma câmera de um elevador e interceptar uma imagem. De computer van Wil wordt even besturen. Moet je opletten. 1, 2. O jovem holandês Max Cornelisz ficou conhecido como um dos maiores hackers do mundo. Em vídeos que fazem sucesso no YouTube, ele aparece realizando proezas que a gente normalmente só vê em filmes, como controlar as luzes de um prédio, por exemplo. 5 uur jongens, op tijd. Muita gente diz que ele é uma fraude. Sendo fraude ou não, o que Max faz é possível, mas não é nada rápido. Sistemas essenciais costumam ser bem protegidos. Kijk nou, ik zet hem weer aan. Pode ser uma usina nuclear, pode ser um aeroporto. Esses sistemas críticos sempre tem muita proteção, né? Não só física, como lógica, né? Proteção dos dados, da informação e de tudo isso. Wat wil je zien? Doe de lichters aan. Knipperlichten? Ja, tuurlijk. 1, 2. Top. Hier, kijk dan! Dit wordt de mooiste. Kijk eens kijken. Ik ga hem laten rijden. Em um dos vídeos, Max controla um carro à distância, o que prova que, havendo um computador envolvido, praticamente qualquer sistema pode ser controlado por um hacker. Tem um computadorzinho de bordo lá, que o hacker, obviamente, estudando desde o modelo de fabricação até a sua implantação na rua, ele consegue entrar na rede de um carro remoto, longe, e consegue fazer ele sair do lugar, ele dirige sem motorista. É isso aí. Controlar máquinas e sistemas vitais é difícil, mas não impossível. Antigamente, para alguém invadir a privacidade de uma pessoa ou empresa, era necessário estar presente em algum lugar para vasculhar arquivos, vigiar pessoas ou roubar documentos. Hoje, com a internet, isso não é mais necessário. A rede mundial é como um rio invisível, que concentra todos os dados importantes. Você pode não ver, mas os dados estão aí, soltos pelo ar. Com a ajuda de programas especiais, chamados sniffers, os hackers conseguem monitorar toda a movimentação dos usuários da internet. A gente consegue, por exemplo, parar na frente da internet de uma casa de uma pessoa e conseguir ver o que é trafegado de dados. Com esse tráfego de dados, você consegue colher senhas, você consegue colher qualquer tipo de dado trafegado na rede. Ao ver todos esses filmes, qualquer um fica com a impressão de que não há limite para o poder dos hackers. Mas não é bem assim. Recentemente, o grupo de hackers Anonymous realizou ataques maciços a sites de grandes empresas. Mas os ataques foram apenas ideológicos, sem causar grandes danos aos sites. As grandes organizações, as empresas as operadoras aí de telefonia, que também foram alvo, sites de televisão também foram alvo, o pessoal está se protegendo e isso serve inclusive de exercício para uma proteção, né? Além disso, mesmo que alguém consiga invadir um site de banco, por exemplo, isso não significa que vai tirar proveito dessa invasão. O mais comum é aproveitar um vacilo do usuário. O que os hackers fazem é derrubar os sites dos bancos, mas sem acessar os dados do usuário. Afinal, para muitos deles, o que importa é a competição, o prazer de mostrar a capacidade de burlar sistemas de segurança. Sempre é o site que cai do ar. Geralmente o site nem está no mesmo servidor onde estão as informações bancárias e tudo mais. Primeiro que essas informações são todas criptografadas. Às vezes nem adianta tanto a pessoa entrar que ela não vai ter a chave para abrir o cofre. O cofre seria a criptografia. Muito difícil.
Hackers existem, mas uma parte do que o cinema mostra sobre eles é exagero. Ficção é uma coisa, ciência é outra. No A Gente Explica de hoje, você descobriu as diferenças entre os combustíveis e viu o que é verdade e o que é mentira nos filmes que mostram a ação de hackers. O Doutor Curioso parece que aprendeu alguma coisa na matéria sobre hackers e agora não sai mais do computador. Deixa eu ver o que você está fazendo aí, vai, doutor? Não acredito, doutor. Bonito, né? Você brincando aí enquanto a gente está trabalhando. Depois dessa, o programa vai ficar por aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Ao menos deixa eu jogar um pouquinho também, vai? Desvirar chinelos, roer unhas e olhar o relógio a todo momento podem ser consideradas manias. De alguma forma, as pessoas adquirem hábitos curiosos que tornam seu dia a dia inusitado. Eu tenho uma mania com números ímpares. Eu não piso em uma calçada da minha cidade. Desde quando eu moro lá, eu chego na calçada e passo pela rua. Tenho mania de colecionar cachecol de time de futebol, assim, de vários times, não importa o time que eu torço, assim, eu coleciono vários cachecóis. Tenho mania de vestido, tenho mais de 250 vestidos. Eu vejo e compro. Quando eu tô dirigindo e tô muito nervosa, eu fico mexendo na marcha do carro, no câmbio. O tempo inteiro não paro. É a mania mais chata que eu tenho. Tenho problema com quadro fora de angulação. Então, se eu vejo, sei lá, um quadro que tá um grau fora, eu preciso, onde eu esteja, eu preciso ir arrumar pra ficar reto. Quando eu era criança, eu pegava a cola seca de todas as colas que eu tinha, apertava só pra ter cola seca e colecionar as colas secas. E por falar em manias, o detetive Monk tem mais de 300 e consegue tornar a vida dos que estão ao seu redor bem mais metódica. Tenho uma amiga que tem mania de contar as letras A do jornal, marcar. Quando eu vou passar a catraca do metrô, se eu vejo uma catraca que tem o número par e ela tá vazia, mas tem uma ímpar que tem fila, eu vou na ímpar. Chega na casa das pessoas, não ter a menor intimidade, menor contato, precisa arrumar. E falei, dá licença, por favor, que eu só vou acertar seu quadro. Às vezes você erra até a marcha de tanto ficar mexendo. Uma vez no Chile, eu quis comprar o do cachecol do Universitar lá, do time local, e a gente acabou perdendo o voo. Quando eu descobri minhas colas secas no meu quarto, meus pais, sou zoado até hoje, mais ou menos por causa disso. No começo, meus amigos achavam estranho, mas agora ficou uma coisa coletiva, ninguém pisa na calçada também. Don't touch. Get a life. No filme Melhor é Impossível, vemos o protagonista em cenas tão absurdas em que o trágico até se torna cômico. Come on, buddy. Don't be like me. Don't you be like me. O conceito de mania, ele vai ter aí um duplo sentido, né? O conceito original de mania está ligado à psiquiatria, uma doença, então a pessoa que sofre de alguma mania, ela vai ter problemas para viver normalmente o seu cotidiano. Mas, vulgarmente, a gente utiliza a palavra mania para falar de hábitos que se repetem muito, né? Então, de coisas que nós fazemos habitualmente e às vezes até sem controle. A verdade é que a maioria das pessoas tem manias mesmo que não assumam. Complexas ou comuns, o importante é ter em mente que pode ser divertido, tanto para você quanto para aqueles que te rodeiam. Só não exagerem.
nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que ela fica, a adaptação para cinema, muito distante do resultado do romance.